Olá! E nesta segunda edição do Com a Palavra deste mês de março, né, como a gente falou, tem sido feito nos últimos 2 anos assim, a termos apenas entrevistadas mulheres. Elas estão presentes sempre em todo outro momento, mas o março é delas. E seguindo aí essa escritazinha que o Com a Palavra tem conseguido manter ao longo, como eu falei, nos últimos 2 anos, alguém de quem a gente tem muito a quem a gente tem muito o que perguntar e de quem a gente tem muito o que aprender, porque deixem que eles digam, sem desmerecer as demais entrevistadas, as demais pessoas que tiveram aqui no período pré-eleitoral em 2022, foi uma das mais significativas, uma das mais marcantes entrevistas daquele período aqui no Com a Palavra, a avaliação deste que vos fala. E por isso temos o prazer imenso de recebê-la mais uma vez, a propósito aí deste mês de março, candidata a deputada federal pelo MDB em 2022, temos o grato prazer de receber Juliane Lins. Bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez, esse espaço maravilhoso, e estou lisonjeada com o convite. Muito obrigada. Nós é que estamos com o prestígio de tê-la por aqui. Para começar, eu pediria de ti uma avaliação. Primeira experiência eleitoral, né? Sim, primeira. Como é que foi esse momento? Que você tira de saldo disso daí? Foi mais negativo que positivo? Foi mais positivo que negativo? Uma coisa com a outra? Como é que foi? Não, eu acho que foi muito positivo. Tudo, a gente está na vida para aprender, sim, né? Estamos na vida para aprender. E foi muito positivo. Foi muito em cima, 21 dias para o pleito. Então, tudo para mim muito novo. Mas eu queria levar a minha bandeira adiante, o que eu penso, o que eu sigo, o que eu acredito. Então, eu tive a oportunidade e eu fui lá buscar. Não fui tão bem recebida por muitos, né? Mas eu tive o meu espaço e eu vou continuar lutando pelo meu espaço e pelo espaço das mulheres. E a propósito, como você citou, essa conjuntura aí em que se deu a própria candidatura. Você solicitou a filiação, desse ponto de vista foi recebida pelo partido e logo em seguida, como é que foi? Pleiteou já aquele cargo ou tipo assim, recebeu aquela missão, olha, venha, seu nome é forte e o cargo é simplesmente esse daí? Foi mais ou menos? Foi mais ou menos isso mesmo. Minha gente. Porque a princípio eu era para estadual, mas ficava mais forte o meu nome na conjuntura total, na situação total, era para federal. Então, todo mundo que perguntava, Juliane Lins, federal, né? Ela vai ser federal. Então, o partido achou por bem eu ir para federal, o nome era muito mais bem cotado, mais bem recebido nessa situação. Desse ponto de vista, já chegou, a despeito de tudo isso daí, o pouco tempo de campanha, já chegou com esse peso. Isso, já cheguei chegando, como eu disse, já cheguei chegando. Fazendo automaticamente uma projeção disso daí, essa circunstância a despeito da avaliação rigorosamente eleitoral, do ponto de vista mais amplo, do ponto de vista mais político, na tua opinião, na opinião de lideranças políticas, na opinião de lideranças do partido, essa situação do nome, o peso do nome, se mantém? Eu creio que sim, vamos trabalhar, vamos conversar, ainda não sentei para resolver nada, mas eu estou à disposição do partido e estou aqui para o que der e vier, para trabalhar pelo partido, pelas mulheres e vamos em frente. Do ponto de vista agora, especificamente uma coisa mais pessoal até, estimulou? Estimulou muito, me deu voz para levantar a voz, as necessidades de tantas mulheres que sofrem com tantos absurdos, né? Tem a violência doméstica, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência institucional, que é onde você deveria confiar. Você passa por todas aquelas etapas. Ou seja, as instituições que deveriam acolher... Defender... Não. Por quê?
Porque se você tem ali, você tem um processo, você tem uma situação e ninguém lhe ajuda. É um corporativismo, é aquela coisa do, sabe, vamos ajudar porque é isso, porque é aquilo. Não, é fulana. É fulana dos grude, como diz a história. Desculpa até esse vocabulário chulo. Fica à vontade. Mas é porque, assim... E outra coisa, as varas de família de Maceió são as juízas mulheres e não tem sororidade alguma. Não. Sabe que são 16 anos um processo para ser julgado? Então, não existe. Então, não tem aquele vamos dar a mão, é uma mulher, vamos ajudar. Não existe isso. Infelizmente, aqui no Estado, não. Que é um outro elemento, aliás, não é atropelando, não, é apenas a dinâmica da coisa. Aconteceu em outra entrevista também, está aqui no roteiro, mas já adiantou que era justamente esse elemento. A propósito, a proposta da construção da pergunta seria o seguinte: mulheres votam em mulheres, negros votam em negros, trabalhadores votam em trabalhadores, ou seja, haveria ou deveria haver aquela identificação com o seu segmento. Indígenas votam em indígenas e por aí se segue. Mas, como tu acabaste de falar, dentro dessas instituições, sequer esse reflexo, se ver em outra pessoa, como você bem colocou, a sororidade não existe. Não existe. Não existe. Porque mulheres deveriam votar em mulheres, mas existe todo aquele sistema do patriarcado, da mulher ser submissa, da mulher ter que estar em casa cuidando dos filhos. Acabou isso. Mulher está aí para ganhar o mundo, para mostrar para que veio. Nós temos representatividade, temos voz, e cada dia mais vai melhorar e vamos, com afinco, atrás da nossa posição de mulher. Porque mulher tem que votar em mulher, é o que eu acho. Mas, infelizmente, o contexto não é esse, né? Senti até uma certa que era uma pergunta que eu ia fazer necessariamente a propósito dessa situação. Isso indigna, irrita, estimula, mostra, olha, tem muito que fazer ainda por aí, ou aquela questão, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. No caso, elas não sabem o que fazem. Sabem o que fazem, sim, com certeza, todo mundo sabe o que faz, não é verdade? Então, eu acho que dá uma certa inquietação, uma certa revolta, mas, ao mesmo tempo, nós viemos de uma situação social que está ali já, incutido na cabeça das mulheres, entendeu? Tem que fazer assim, porque chega alguém aqui e diz, vota aqui, meu compadre, não sei o quê, vai dar isso a gente. Já tem esse sistema já acostumado, o convício das facilidades. E, às vezes, as pessoas querem pouco, e aquele pouco daquele momento vai naquele momento. Mas e os momentos seguintes? Como é que vão ser solucionados os problemas futuros? Voto não tem preço, tem consequência. É isso mesmo, voto não tem preço, tem consequência. Então, é isso que eu acho que as mulheres precisam se destravar mais, precisam se superar, precisam deixar de ter medo, de seguir a cabeça de certas pessoas e ir atrás dos seus ideais. Eu me identifico com aquela candidata mulher porque ela defende isso e isso. Tem outra candidata mulher que defende outro estilo, outras ideologias. Então, você vai lá e fica na sua ideologia, no que você achar que é correto, o que é conveniente para a sua situação. Essa experiência, do ponto de vista político e eleitoral, também, como tu falaste, estimulou, foi o sentimento que mais desperta. Parou por aí ou segue? Não sei ainda. Mas eu gostei muito da experiência, foi muito gratificante, me cresceu muito, me fez ver coisas assim que eu não realmente, infelizmente eu não podia estar andando muito assim, né? Foi muito em cima da hora, eu não podia trafegar nos locais com tanta
com tanta facilidade. Uma ressalva que se faz é que a então candidata tinha questões de cuidado com a segurança, com a própria integridade física. Isso, exatamente. Então, eu também não sou uma pessoa que não tive redutos eleitoreiros, não tenho, entendeu? Então, para mim foi tudo muito novo e foi muito gratificante, realmente. E vamos ver o que é que vai acontecer, né? A gente vai para um intervalo, volta já. Neste Braskem Explica, vamos mostrar como você pode participar das escutas públicas e contribuir com as medidas socio-urbanísticas que estão sendo pensadas para Maceió. O plano de ações socio-urbanísticas previsto no termo de acordo assinado com as autoridades está sendo elaborado a partir de diagnósticos feitos por especialistas independentes e com participação popular. Esses diagnósticos reúnem as medidas para compensar, na cidade de Maceió, os impactos nas dinâmicas sociais e urbanas gerados pela desocupação no Mutange, Pinheiro, Bebedouro, Bom Parto e Farol. E você pode contribuir com sugestões e tirar dúvidas nas escutas públicas que vão acontecer ao longo do mês de março. Para saber mais, visite o site maisdialogos.com e saiba como participar presencialmente ou online. E acesse braskem.com.br/Alagoas para acompanhar outras ações realizadas em Maceió. E a gente volta com este segundo bloco desta segunda edição do Com a Palavra em Março, dedicado a entrevistadas mulheres, tendo o prazer, como a gente sempre gosta de frisar, de ter aqui nesta edição, no programa, a ex-candidata a deputada federal Juliane Lins, foi candidata pelo MDB a deputada federal. A gente já viu um pouquinho aí do contexto em que ela assumiu essa candidatura, assumiu esse posto. E aí, antes, porém, de voltar à pergunta, só para dar aquele esclarecimentozinho sobre a menção, né, que se faz, nunca é demais a gente colocar, que a questão da sororidade é aquela interação, a interação que se tem entre as pessoas. Só que para ser mais fiel à condição feminina, usa-se, em vez de o termo fraternidade, de fratelli, irmão, de soror, irmã. Daí a questão de se usar o termo sororidade, que é a fraternidade entre as mulheres, que, como ela colocou muito bem aqui, até, né, para surpreender um pouco a gente, ainda falta muito. Um elemento que essa experiência teria permitido identificar de como consertar ou como começar a consertar isso daí, necessariamente educação. A partir do momento que a mulher começar até apoiar outras mulheres, entender os problemas das outras mulheres, porque uma mulher julga muito a outra, entendeu? Por que você vai deixar seu marido, por que você isso com seus filhos? Julga muito, a mulher recrimina muito, a mulher critica muito a outra. E cada um tem o seu contexto, cada um tem sua história, cada um tem os seus problemas. E é muito fácil quem está fora julgar, mas quem está dentro, mulher, estou dizendo dentro em relação à mulher, tem que começar a entender situações, porque um dia ela pode passar por isso. Um dia a mulher pode passar por tudo aquilo. Nem sabe, mas pode estar até passando, mas faz de conta, passa pano e faz de conta que não está acontecendo nada, vive no mundo de Cinderela. Então, não é assim. A vida não é assim. As mulheres têm que levantar, não aceitar certos tratamentos, certas humilhações, certas situações que são impostas por homens, por pais, por maridos, por irmãos, por filhos, por qualquer situação que seja de lhe humilhar, de lhe diminuir. Não pode acontecer isso. Você colocou no bloco anterior essa situação de projeção para futuro ainda, da tua parte, indefinido, incerto ainda, mas aí eu colocaria um elemento para instigar, que é essa questão do compromisso até com o eleitorado que já viu em Juliane Lins essas possibilidades que até que você está colocando aí, ou até mais ou menos, seja lá o que for, mas já existe
esse compromisso, né? Como diz o Pequeno Príncipe, você é responsável por aquele a quem cativa. Esse eleitorado, Juliane Lins já cativou, já tem essa responsabilidade. Com certeza. Mas eu também pretendo trabalhar de outras formas, entendeu? Assim, não na parte só política, mas na parte social. Eu estou me engajando em grupos nacionais, entendeu? É uma coisa que está devagar, eu estou começando agora, mas com muita representatividade. Aos poucos eu estou me inteirando de tudo, revogação da lei da alienação parental, revoga LAP, muitas outras coisas que eu estou me inteirando de tudo para fazer uma base para o meu caminho, para ter uma sustentação com mais firmeza, para eu sentir realmente para onde eu vou. Mas eu não vou decepcionar ninguém, não. Vou continuar falando e vou continuar defendendo os nossos direitos e as nossas, reivindicar os nossos, que nós temos direito, entendeu? Não vou ficar calada também não vai ser assim não. Mas, necessariamente, como se trata de um programa sobre política, um programa cuja pauta é política, a gente não pode escapar disso daí. É pleito eleitoral. A gente passou por um nacional agora em que estiveste, primeira experiência dessa, que já chegou, como a gente acabou, colocou no primeiro bloco, com um peso adquirido por Juliane Lins, né, com a mobilização dela, com a coragem dela, e aí a gente tem agora um pleito municipal. Isso já chegou a ser colocado, já chegou a ser cogitado por ti, por grupo, por partido, por alguém? Não, ainda não sentamos, eu ainda não procurei conversar, não procurei nada, ainda estou amadurecendo as ideias para ver o que melhor eu posso ajudar o povo alagoano. Vou ainda pensar muito, ver como é que vai ser feito, conversar com o partido, conversar com todos para tirar uma conclusão disso tudo. Mas se me permite, qual é o teu domicílio eleitoral? Maceió. Maceió, tá bom. Então, vamos ver. Mas não está definido, mas... Não, nada definido ainda. Uhum. Eu não sentei com o partido, nada, ainda não foi conversado nada sobre isso, mas com certeza vai ter essa pauta sim. Uma avaliação que eu te pediria do reflexo eleitoral para a conjuntura hoje, eleitoral, obviamente, e política de uma forma geral, em Alagoas. Consolidou o MDB, ou até mais, tornou o partido hegemônico, né? Para quem está no partido, essa é uma situação muito confortável. Para reflexo disso para a Assembleia, para o Congresso, essas situações? Isso, eu acho que está um partido muito mais consolidado, né? Como vários municípios que aderiram agora. E em relação à Assembleia, tem muitas mulheres, mas eu acho que precisava muito mais. Sempre precisa de mais mulheres. E a minha tristeza é só porque no âmbito federal não tem uma representação feminina. Muito bem lembrado. Alagoas perdeu a única representante que tinha agora a bancada federal em Alagoas. Não existe feminina, não existe deputada. Então isso é muito importante, porque quem vai lutar lá pelas nossas causas, pelas nossas necessidades? Não tem uma mulher. Isso foi muito visado, foi muito falado nacionalmente e aqui também no estado, e que realmente, agora, uma coisa boa, secretariado, a maioria feminina do executivo, né? Ministérios no Brasil, a nível nacional, muitas mulheres com cargos de representatividade. Então, eu acho que as coisas vão caminhando devagarzinho, mas já estão melhorando para o nosso lado. E a propósito, no dia em que esta edição que você está assistindo com Juliane Lins foi gravada, foi o dia em que foi formalizado aí o nome da secretária Renata Santos, da secretária Renata, na Secretaria da Fazenda, em substituição ao secretário George Santoro, que segue para Brasília, para a assessoria do ministro alagoano Renan Calheiros Filho. Renan Filho.
E diante disso eu pergunto também, há perspectiva de um espaço para Juliane Lins nessa estrutura, na estrutura de Estado aqui, na estrutura federal, algum? Não, eu ainda não sentei para conversar nada a respeito. Pedido ou, digamos, Não. O partido pede, há uma reivindicação para isso, há uma reivindicação do grupo? Eu estou aqui à disposição. O que me colocarem, onde eu puder somar e puder ajudar, eu estou a contento e estarei sempre à disposição. A gente vai para mais um intervalo, já retorna. Neste Braskem Explica, vamos mostrar como você pode participar das escutas públicas e contribuir com as medidas socio-urbanísticas que estão sendo pensadas para Maceió. O plano de ações socio-urbanísticas previsto no termo de acordo assinado com as autoridades está sendo elaborado a partir de diagnósticos feitos por especialistas independentes e com participação popular. Esses diagnósticos reúnem as medidas para compensar, na cidade de Maceió, os impactos nas dinâmicas sociais e urbanas gerados pela desocupação no Mutange, Pinheiro, Bebedouro, Bom Parto e Farol. E você pode contribuir com sugestões e tirar dúvidas nas escutas públicas que vão acontecer ao longo do mês de março. Para saber mais, visite o site maisdialogos.com e saiba como participar presencialmente ou online. E acesse braskem.com.br/Alagoas para acompanhar outras ações realizadas em Maceió. E a gente vem para este terceiro e último bloco, né, como a gente sempre costuma colocar, a conversa sempre rende, na verdade é mais nesse formato, mais uma conversa do que propriamente uma entrevista, né? A gente sempre procura ser o mais interativo possível e o menos incisivo possível, justamente para que a entrevista flua da melhor maneira para você que está nos acompanhando. E como é a praxe, né, mais ou menos do Com a Palavra, a gente tem sempre esse terceiro bloco mais dedicado a uma conjuntura nacional, abordar assuntos de âmbito nacional. E aí eu começaria por esse aspecto. O que te causou, como é que você viu, de alguma forma, a aproximação do governo Lula, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já num primeiro momento da aproximação com um ex-aliado de Jair Bolsonaro de primeira hora? Isso decepcionou um pouco, indignou Juliane Lins de alguma forma? Não é questão de indignação, existe a governabilidade, né? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, cada um sabe do seu momento, sabe onde errou e sabe o que deve ser feito. Se o presidente Lula é muito inteligente, vai saber muito bem levar essa situação adiante. Ainda a propósito de governo federal, com toda essa carga de significação, né, com essa carga política que tem o nome de Juliane Lins, como tem muitos outros nomes de políticas no Brasil, se sente mais à vontade com um ocupante do Planalto não sendo misógino, como o ex-presidente Bolsonaro? Com certeza, tanto a nível nacional como a nível estadual. Eu estou muito mais à vontade para vir ao meu estado. E a nível nacional, com certeza, só o que ele está mostrando em relação às mulheres no poder e nos ministérios, isso é super importante. E outra coisa, agora temos vozes femininas para falar por nós, não é verdade? Com representação no altíssimo escalão. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante. E vozes, deixemos que seja claro, vozes autênticas. Autênticas femininas. Não tem nenhum homem respondendo pelas pastas femininas que tem que ter uma certa delicadeza, nem tampouco uma mulher que só vive em função do patriarcado, que era o da antiga ministra. Muito bem. Mas, apesar disso, a gente teve um episódio para lá de lamentável, que foi em pleno dia 8 de março, o mês é todo das mulheres, mas
a data significativa é o 8 de março, a gente teve, e a palavra não pode ser outra da presepada, né, protagonizada. Aqui, por respeito a você, eu não vou usar a palavra, mas deixo a entrevistado completamente à vontade para fazê-lo, daquilo na tribuna da Câmara dos Deputados no Congresso Nacional Brasileiro. Estou me referindo a Nicolas Ferreira. Que é um moleque, né? Desculpe, mas é um moleque. Transfobia arregaçada ali. Porque... E não vai ter punição? É o que eu ia perguntar. Vai vir a cassação? Você acha que... Eu acho que tem que pautar, o presidente da Câmara tem que pautar a cassação, se é que ele vai pautar, porque é um machista inveterado e já é condenado em segunda instância e não acontece nada, e fica por isso por elas. Agora, quando é uma mulher que fala alguma coisa, vai de encontro, que não é a pauta que eles vão lá e querem, a mulher logo, né? Isso me dá uma revolta tão grande. Felipe, me dá uma revolta. Quando eu vi aquela cena, de uma pequenez, de uma coisa tão de moleque, aquilo não devia nem estar ali. É uma casa representante, nossos representantes nesse nível. Que nível é esse? E não vai acontecer nada. Vai ficar por isso mesmo. Não existe isso. Eu fiquei indignada. Eu fico assim, sabe? Como tu colocas, o presidente da mesa diretora da Câmara dos Deputados, e a gente tem aqui alguém com a legitimidade para dizer isso, não teria o peso de tomar uma medida mais séria a alguém que faz algo contra mulheres. Dito. Apesar disso, apesar de todas essas circunstâncias, a conjuntura te traz esperança, apreensão. Algo que eu tenho colocado muito também é o seguinte: como lembrou o próprio presidente, ainda então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro passou, mas o bolsonarismo não. Ainda há muito o que ser feito, ainda há muito o que fazer, ou essa situação de hoje te deixa muito mais confortável do que... Sempre há algo a ser feito. Nós estamos aqui para melhorar tudo, melhorar o mundo, melhorar o lugar que a gente vive e realmente não tem mais espaço para extremismos. Não existe mais espaço para extremismos, para olho por olho, dente por dente. Não tem condições. Foram tantas aberrações que foram feitas contra as mulheres, contra os idosos, que Ou seja, que dá aquele sentimento. Será que a gente não aprendeu nada? Será que a gente não aprendeu nada? Será que o voto da gente realmente tem que ser uma pessoa nesse nível? Entendeu? Não, a gente tem que ir para frente, tem que dar valor às pessoas que querem o nosso bem, que querem trabalhar por um Brasil melhor, que querem mudar a nossa cara de mulher, principalmente, que eu falo, alavancar as nossas reivindicações. E, dentro dessas circunstâncias, Juliane Lins está disposta a trabalhar e, como tu falaste, a começar até pelas bases mesmo. Trabalhar sempre. Quais são os projetos, digamos, os focos, metas, algum segmento, obviamente que mulheres em geral, mas algum segmento mais particular, pessoas de idade, pessoas com dificuldade, algum segmento mais específico? Eu tenho um segmento que eu gosto muito, que são os idosos, mas como a minha causa, porque você sabe que existem mulheres idosas que são exploradas pelos filhos, né? Pelos filhos, botam lá no cativeiro para explorar a pensão da senhorinha ou do senhorzinho lá. Então, assim, existe isso. Existe também a parte da pedofilia, que eu estou engajada no coletivo Mães na Luta,
que é para a revogação da lei da alienação parental, que está muito defasada. Enfim, existem vários caminhos, várias vertentes, e por aí eu vou fazendo a minha base e vou estudar melhor e ver no contexto, todo o contexto que é melhor para a situação atual. Onde é que eu posso ajudar? Onde eu posso colaborar? Onde é que eu posso somar? Juliane Lins, que foi candidata a deputada federal pelo MDB e que vai continuar, e a gente espera que continue com a carreira política, trazendo essa ajuda que a experiência dela pode nos trazer. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, muito obrigada. Fico lisonjeada, mais uma vez, poder contribuir. Estou sempre à disposição para colaborar com vocês. Prazer é sempre nosso. Obrigada. E a gente vai ficando por aqui. E, como sempre, deixando um para refletir, né? Esse que vem de uma autora, colunista e fundadora de um site ligado às notícias lá nos Estados Unidos, Arianna Huffington. O Huffington Post é cofundadora deste site aí. Segundo ela, a gente tem que aceitar que nem sempre a gente toma as melhores decisões. Podemos errar, às vezes errar até muito, ou até achar que fracassamos, para, enfim, aprender. O fracasso não é o oposto do sucesso, é parte dele. Até.